Pronto, gravando. Vai falar, quer falar alguma coisa, Lázaro? Opa, não, tá aberto aqui, desculpa. Ah, não, beleza. Então, beleza, pessoal. Agora, a gente tem uma breve introduçãozinha aqui, tá? Só para também contextualizar um pouco a parte disso. Não quero tomar muito tempo, não, para a gente poder dar uma brincada com o ATP lá. Então, assim, o que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Principalmente a evolução dos sistemas, né? Então, a gente tem aqui uma evolução temporal do sistema interligado, né? A gente vai vendo como lá no começo tinha quase nada, né? E onde a gente está aí, a previsão para 2026, só não tem linha onde tem floresta, basicamente, né? Então o sistema ele vai crescendo, vai se interligando, vai ficando mais robusto, vai tendo motivações diferentes para esse crescimento e está sempre cheio de desafios aí para serem superadas. Então a gente vai vendo hoje, que a gente escuta muito, está cheio de empreendimento de geração no Nordeste, a gente ainda tem muita carga concentrada no Sudeste, então está tendo as grandes interligações, elas vão consistir em trazer energia do Nordeste para o Sudeste, então teve leilão aí nos últimos anos, milhares de quilômetros de linha para ajudar nesse escoamento, estão estudando mais já teve o quarto bipolo licitado, né? Corrente contínua, estão estudando mais um, então o sistema vai crescendo e tal, e vai tendo, sim, sempre vão tendo desafios para implementar esses projetos, né? Assim, você tem o desafio na etapa de projeto, onde você desenha tudo, faz conta, tem o dimensionamento, e depois na hora de implantar é mais difícil ainda, né? Mas, assim, aqui eu trago um exemplo, não, assim, os sistemas são extremamente importantes, porque a transmissão, que é bastante do foco que a gente vai tratar, né, ela está relacionada diretamente a trazer a energia gerada de um ponto para a carga, né, e assim, você tem um sistema robusto, extremamente importante na confiabilidade do suprimento dentro do país, e isso motiva o crescimento econômico, né? Se o cara não tem ponto de suprimento, não tem muito por que investir dinheiro de alto volume para correr risco de ficar sem energia, né? Então, hoje, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente está vendo agora então, assim, está tendo muita geração renovável no Nordeste. A gente vê que para São Paulo está tendo um boom absurdo de pessoal querendo conectar data center, né? Agora, inteligência artificial e etc, etc. Muito data center aqui. E onde eles querem entrar é aí nessas linhas de 345 kV, 230, onde é extremamente confiável o fornecimento de energia. Então, é muito importante ter malhas, sistemas redundantes, digamos assim, né? Então, aqui a gente tem a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, que é onde eu tenho um pouco um conhecimento. Aqui a gente tem algumas malhas de 345 aqui dentro, por exemplo. Então, você perde algumas fontes de suprimento de uma subestação, o fluxo dá uma volta aqui e mantém a confiabilidade da rede. Então, isso é e aí, assim, para ter tudo isso em estudo, então existe todo o desafio desde a concepção, né, lá na EPE, quando ela vai propor uma obra de transmissão, né, existe todo um desafio, que o sistema está interligado, né, eu mexo num ponto, eu altero em outro, então eu posso estar melhorando o carregamento de uma linha aqui, porque eu estou propondo uma obra nessa região, mas 2 barras de distância eu posso estar piorando o carregamento de outro, eu posso estar tornando os níveis de tensão baixos e por aí vai. Então, eu posso ter problemas dinâmicos que necessitam instalação de outros equipamentos e tal. Então, existe todo um desafio, desde a EPE, lá, que tem a responsabilidade, nós estamos falando da transmissão, né? Ela tem a responsabilidade de recomendar linhas e subestações e novas obras, ela tem que estar tendo, ela tem essa visão toda sistêmica nesse início, né?
tanto depois para o cara que tem que implantar. Então, quando a gente vai para a parte do dimensionamento, essa, né, como eu falei, pelo que eu percebi aqui, a gente tem muito, boa parte das pessoas aqui está com muito experiência na transmissão, a minha experiência está bastante nisso também, né, mas é análogo, assim, o projeto de transmissão tem suas complexidades e tal, mas assim, a gente entendendo por que que ele está lá e fazendo o negócio da maneira correta é a mesma coisa que um projeto da geração. Mas você vai olhar uma. Hoje em dia a gente tem. Tipo, eu falo isso um pouco mais para frente, deixa eu dar spoiler, não. Mas assim, a gente tem níveis de complexidade nos dois, ou na transmissão, ou no cara que está olhando a rede de grande tensão da geração dele lá. Por isso que eu falo, os conceitos das coisas tem que estar bem embasados e claros, né, para que a gente não fique bitolado, né? Mas, então, assim, onde eu quero chegar? Eu teve isso que eu comentei do cara que está ainda na etapa de planejamento, propondo, avaliando esse impacto sistêmico daquela obra, quando a gente e tem os desafios da implantação e do projeto. Então, você que está aí no projeto tem que dimensionar a instalação, tem que fazer o negócio correto. Você tem que seguir as normas, seguir as boas práticas, investigar, entender e tal. Então, tudo tem que ser feito da forma criteriosa e cuidadosa. Por quê? A gente tem que você dimensiona um equipamento que falha por um problema de projeto, então, beleza, você pode olhar o impacto econômico, o impacto material, ele falha, ele sai de operação, você pode desligar uma subestação, desligar aquela linha, desligar um transformador, você pode ter que cortar carga, né, mas é tudo também, assim, poxa, se o equipamento falha e explode, se você tem alguém ali perto, imagina o perigo, né, por uma falha de projeto, alguém morre. Uma falha de projeto, você deixa cidades sem energia, que tem hospitais, que tem cargas muito sensíveis e que deveriam ter um alto índice de confiabilidade, né? Por aí vai. A gente tem a questão econômica, a questão material, mas a gente tem que entender que tudo que a gente faz também pode ter um impacto imponderável, né? Tudo que é não material, principalmente quando a gente fala de vidas, a gente não consegue quantificar isso. Então, a gente também tem que ter lá a responsabilidade de sempre buscando aprimorar o entendimento, os critérios e como fazer bem as coisas para como fazer bem, tocar esse projeto para os estudos, o dimensionamento todo, né, enfim, para que tudo fique redondo e assim, mínimo de prejuízo possível de qualquer maneira, né? E a questão é essa, assim, beleza, você vai ficando parrudo, você vai interligando as coisas, mas as interações de um dispositivo com o outro vai ficando cada vez mais complicado. Então, tá bem, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal da MZ vai conhecer bem aí que, então a gente tem a linha Norte Miguel Reale Circuito 1 e 2, que foi construído lá meados da década de 90, com uma linha subterrânea de uns 15 quilômetros, mais ou menos, com isolação a óleo, uma isolação que nem existe mais, e hoje você tem que fazer mais dois circuitos totalmente diferentes, vou falar um pouco disso, e aí como é que fica? Você tem que tomar muito cuidado, você vai dimensionar um circuito, vai influenciar no outro, então uma série de análises que tem que ser feitas, aí levando em conta essa complexidade para o seu dimensionamento estar correto. Aí você vai conectar, então a gente tem aqui do lado esquerdo a subestação norte, que é uma subestação convencional gigantesca, lá, esqueci aqui a rodovia que passa, que eu esqueci qual que é, mas uma subestação gigantesca, e vai conectar a outra ponta lá, uma subestação Miguel Reale, que era isolada da SF6, que é uma subestação compacta, a subestação fica dentro desses prédios aqui, né? Tá, mas por que essa fornecida? Bom, você vê como, assim, linha subterrânea, numa ponta aérea, numa ponta isolada, então há interações distintas em cada lugar, e você tem que estudar isso tudo para entender certas solicitações que vai tendo, seja na sua linha, seja nos seus equipamentos terminais, é, lá em norte, sei lá, o cabo vai ter que aflorar em algum momento, então aí você tem tudo que tem transição de trecho subterrâneo para trecho aéreo, tem ponto de atenção,
depois tem que conectar uma isolação sólida, que é o caso do cabo. Você vai ter que conectar lá na GIS, né, com outro tipo de isolação. Tudo isso, tudo que tem transição, né, tem que tomar cuidado. E se você não toma cuidado, simplesmente conecta lá, está correndo risco. Né? E só um ponto interessante, assim, essas coisas, elas muitas vezes vão sendo, isso é um dos grandes desafios assim, que a gente tem nessa parte de estudo. E eu coloco já uma das primeiras limitações, assim. Nem tudo é assim, aconteceu um transitório e falhou. Tá? Às vezes demora um tempo para falhar. Então, acontece transitório, tá, 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 falhou. Qual que é o grande problema disso, assim, que eu vejo? Então, tem questão de responsabilidade, assim, tá? O cara que fez lá atrás só queria otimizar o lucro da empresa, foi embora e deixou a bucha por da frente. Mas tem outros problemas, não só do ponto de vista, assim, acho que eu diria ético, vai, mas quando a gente olha a questão própria técnica, assim, hoje, né, por exemplo, a gente vai falar do método de coordenação dos alunos mais para frente, né, nas próximas aulas, o método, ele é muito simples, ele é, assim, muito simples, entre aspas, mas ele é bem direto, assim, você caracteriza todas as sobretensões, então, se você deu 1000 kV de uma sobretensão atmosférica, você dá uma margem e escolhe o NBI. Tá, mas assim, e essa questão de, putz, eu posso ter sempre uma questão de repetibilidade de surto. Como que a norma trata isso? Hoje não tem nada disso. Tem muita gente pesquisando essas coisas, mas hoje a gente fica meio no escuro sobre certos aspectos, né? Mas a gente tem que entender que a norma, ela vai dar algumas diretrizes já meio que, talvez levando isso em conta. Então, isso é legal também da gente reconhecer o as limitações de certos métodos, né? Mesmo de norma, enfim. E aí aqui é mais assim, um negócio legal, então assim, aí o pessoal vai desenvolvendo ferramenta e vai, então como eu falei, aqui você tem dois circuitos aqui de um lado e existentes que têm uma característica de operação, um, uma forma construtiva totalmente diferente dos outros dois que vão entrar, em algum momento vão estar muito perto, e isso impacta todo o projeto aí, assim, não só pensando nos transitórios que também influencia, mas o cara que vai fazer o cálculo da corrente que vai passar num cabo, como que ele influencia na corrente que outro, porque aí a gente começa a ir para até coisas muito interessantes, aspectos que não vão capturar só o mundo elétrico, né, que a gente vai tratar muito aqui, mas assim, esse cara começa a esquentar, ele começa a passar uma corrente aqui, ele começa a esquentar o meio ao redor e pode esquentar os outros cabos, então assim, você começa a ter questões multidisciplinares, aí, efeito térmico, com efeito elétrico e tal, então tudo isso num projeto, mesmo que a gente aqui não vá conversar essas questões de dimensionamento de cabo, de capacidade e tal, mas é muito interessante para ver como que assim, legal, estamos crescendo o sistema, estamos colocando linha. Não, beleza, mas tem que entender aquele projeto específico, né? E para estudar todos os impactos que tem ali dentro do projeto para, assim, ao longo do tempo, esse cara começa a esquentar o outro, pode danificar e por aí vai. Então, assim, mesmo dentro da transmissão, a gente pensa, não, está tudo bem consolidado, mesmo padrão, não é? Não sei, assim, cada projeto é um projeto. E, e cada bucha é uma bucha. Tem muito o que fazer. Né? E aí, assim, então, de novo, né, o que eu quero dizer? Então, começa a trazer desafios. Então, o cara lá que vai calcular a capacidade dos cabos, ele tem que ter uma base boa do conhecimento para ele saber que, às vezes, determinado cálculo de determinada norma vai ajudar muito nessa condição. Tem um cabo perto, ou com coisas simplificadas que algum documento faz, ou ele fez no projeto anterior, talvez não ajude aqui por causa dessa particularidade desse projeto. Do mesmo modo, os estudos que a gente vai ter, vou ter que modelar esse cabo, esses cabos subterrâneos para fazer os estudos de manobra. Pô, tem 4 circuitos dentro da vala, como será que eu represento isso aí? Qual que é a relevância disso? Eu preciso representar tudo? Como é que eu ponho na TP? Como é que eu valido? Começa a surgir incógnitas aí que tem que no mínimo, a gente tem que parar um tempo para pensar, para poder executar tudo isso.
Tá? Então, da mesma maneira que da transmissão, quando a gente começa a ir para geração, hoje em dia vai surgindo na geração, então, pessoal, parte de renováveis, o pessoal quer estar sempre otimizando o projeto, obviamente, porque ele vende energia a um preço, de certa forma, o lucro dele ele vendeu energia, ele vai ter um custo para implantar, um custo de operação e manutenção, enfim, ele tem que otimizar onde dá. Né? Então, você começa a ver umas todas transformadores com 4, com 5 enrolamentos, até então a gente está olhando lá a transmissão só, desculpa, a gente vê muito transformador de 2 enrolamentos, ou transformador com terciário lá, padrão. Agora, você começa a ver, principalmente por parte de geração, isso tem transformador de 4 enrolamentos, 5 enrolamentos, então você tem um primário para conectar no 500 kV, pode ter 2 secundários para conectar no 34,5, aí você pode ter 2 deltas, pode ter um delta que vai te tornar ter 5 ou 4 enrolamentos, respectivamente, e por aí vai. E aí, tá, mas como é que eu modelo isso aí? Porque eu na faculdade, aprendi a fazer com 3 enrolamentos, lá o modelinho T e tal, com 4 e 5, né? Mas e aí, e o modelo, né? Então, a gente tem que entender melhor os modelos de transformador e para qual é a minha aplicação. Então, se eu vou aplicar. Então, isso que eu coloquei aqui do lado direito é o modelo que tem para fazer estudo de fluxo de potência, tá? Ou curto-circuito, mas quando eu coloco no transitórios, é o mesmo modelo? Então, tem que pensar, questionar. Né? Ou também uma coisa que está pegando muito agora. As renováveis têm um monte de eletrônica de potência lá que até então, quando a gente olha para a transmissão convencional, nossa geração é tudo máquina síncrona, que é muito assim. Existe um conhecimento bastante difundido e de décadas e décadas. Né? Eu tenho um livro aqui de máquina síncrona da década de 20, que o cara descreve e equaciona a máquina e beleza. Né? Então, o pessoal sabe como isso funciona de conhecimento adquirido no passado. Agora você começa a tuchar esse negócio, esse monte de eletrônica de potência, inversor, aí tem a eólica que fica girando, mas tem inversor, aí tem o DEFIC, que tem inversor no rotor, então, nossa, como é que faz tudo isso? Como que isso se comporta? Como que modela? Mas eu preciso modelar isso para um curto-circuito de um jeito, e para um transitório. Ah, mas mesmo para um transitório, se for um transitório rápido, pode ser de um jeito, se for um transitório mais lento, pode ser de outro jeito, né? Por aí vai. Estou tentando esse livro aqui agora, Power System Dynamic Modeling, não sei se vocês vão conseguir ver ele, faz um pouco essas discussões, assim, né? Até onde que vai todo esse modelo, Power System Dynamic Modeling and Analysis in Evolving Network, ele vai discutir tudo que está mudando, assim, de mesmo de cálculo na rede, de estabilidade, de não sei o quê, mas que com esse monte de renovável entrando e fonte baseada a inversor. Então, sim. E aqui eu coloquei desafios na geração, tudo bem, para você fazer o projeto lá, os cálculos, os estudos e tal, mas isso aí vai impactar na transmissão. A gente está pegando uma usina aqui de 3 trafos de 220 MVA, é bastante coisa, né? No Nordeste você tem uma dessa, do lado você tem uma outra, do lado você tem uma outra. Como que isso tudo traz impacto na rede? Então, tem um grupo agora do C4 que a gente está tentando estudar aí os impactos, como deveria modelar, o que tem que considerar e tal, para alguns tipos de estudo. Então, assim, as coisas vão nos desafiando, né, e chamando a nossa atenção. Aqui, assim, uma coisa eu não vou... É só um geralzão, tá? Na última edição eu dei bastante... Eu gastei mais tempo aqui, mas aqui, assim, só para ter uma ideia, assim, o setor da transmissão ele é regulado, né? Que é mais para entender como que as coisas, como acaba surgindo obras na transmissão. Então, como tem sai um leilão ou como uma transmissora é autorizada para poder construir uma obra. Então, tem lá a EPF, os relatórios R1, que o relatório R1 basicamente vai definir por que serve aquela obra, qual que é o problema que precisa ser resolvido. Daí ela vai ter um critério técnico econômico, a solução vencedora, a alternativa vencedora, vai ser o que vai ser licitado, ou vai ser autorizado, ou em parte licitado, ou em parte autorizado. Para quem não sabe, licitação é quando tem um leilão,
de transmissão, teve um ontem, por sinal. Então, geralmente, grandes obras que levam tempo para ser feitas, tal, elas são para leilão, né? Porque o órgão regulador, a ANEEL, ela entende que um leilão, o cara concorre com o outro diretamente, ele tende a trazer um benefício maior para a sociedade, né? Porque no leilão, o cara que ganha é quem está disposto a receber menos, né, do setor. E como isso tudo vai para a tarifa, teoricamente é melhor para a sociedade. A autorização geralmente é uma obra menor que a transmissora que já é dona de um ativo parecido ali, ou assim, uma autorização, vou instalar mais um transformador numa subestação. Aí existe uma transmissora proprietária daquela subestação que já tem um transformador, ao invés de você fazer uma licitação para ter outro transformador, que é uma obra menor e menos cara, né? Você faz uma autorização, a ANEEL só fala para o cara, não pode construir. Mas aí tudo isso geralmente sai de um relatório de planejamento, que pode ser um R1 ou um relatório do ONS, Carpel. E aí isso vai andando, tá? E tem os outros relatórios, R2, R3, que o R2 às vezes nem tem R2, mas é um detalhamento técnico maior, algumas discussões. O R3 é questão de análise ambiental, o R4 o cara descreve o que já existe, assim, e o R5 é a questão fundiária, que às vezes, né, por questão fundiária e ambiental, uma obra proposta pela EPE no R1, ela pode ser inviável. Às vezes a EPE fala assim, não, a gente vai passar uma linha de A até B seguindo esse trajeto. Aí o R3 fala, não, aqui no meio tem impossível passar, porque tem cidade, porque tem plantação, porque tem floresta, e o R5 fala, você vai gastar um absurdo de dinheiro, às vezes é melhor você desviar a rota. Então, é tudo por aí. Mas aqui é uma visão geral do setor da transmissão. Quando a gente vai lá para a geração, ou a distribuição é um pouco mais independente, a distribuição eu não conheço muito, mas na geração, o cara tem um projeto de geração e ele é conta dele fazer o projeto ali, dimensionar os alimentadores de média tensão, os disjuntores, os transformadores e tal, né? Mas que para o sistema ele tem o projeto dele para dentro e o sistema não está muito preocupado com isso. Mas você tem a lógica própria, a dinâmica própria desse tipo de empreendimento. Tá, e tudo isso, assim, para que servem os estudos? Então, os estudos eles vão servir para especificar a nova instalação. E geralmente, cada estudo, cada cálculo, cada análise tem um propósito específico. Então, quando a gente vai olhar estudos de fluxo de potência, que é uma coisa que a gente não vai tratar aqui, né? Mas, assim, ele é um estudo que tem o propósito de dar assim, você vai fazer os cálculos, vai ver qual é a potência que passa em determinada linha, em determinado transformador, a potência corrente, enfim, vai dimensionar a capacidade daqueles equipamentos em regime permanente. O de fluxo de potência tudo em regime permanente, né? E você vai definir ali quanto que passa, né? Se o que passa faz sentido, porque não adianta nada, você faz um estudo e aí passa 8.000 amperes numa linha. Não existe equipamento que aguente, não existe linha que aguente isso. Então, isso também avalia o grau de realidade do seu projeto, né? Você pode dimensionar o tamanho dos seus transformadores, a quantidade, a potência, a modulação e por aí vai. Da mesma modo que a corrente que vai passar nos equipamentos terminais, e você vai escolher a capacidade desses equipamentos com base nisso. É claro que, assim, quando a gente olha na transmissão, por exemplo, a gente tem lá o procedimento de rede, que dá bastante diretriz, ou você tem lá o edital de leilão, que geralmente ele fala, os equipamentos tem que ter no mínimo tantos amperes. Então, assim, aí geralmente o estudo de fluxo de potência ele vai só ver se está de acordo com o que o edital está pedindo. Então, você pega lá 230, então, tem que ter 3.150, 500 kV tem que ter 4.000 amperes, por aí vai, né? Quando você vai dimensionar os barramentos de uma subestação, você faz um estudo de fluxo de potência em barramentos. Então, quando a gente faz um estudo de fluxo de potência, uma subestação, ela é um nó dentro da rede. Então, não importa se eu tenho uma barra, uma subestação que tem 6 linhas conectadas. Quando eu faço um estudo de fluxo de potência mais nesse nível sistêmico, que eu estou querendo olhar quanto que passa de corrente numa linha, num trafo, quanto que é o nível de tensão nas barras e tal, a minha subestação é um nó. Não me importa se 3 linhas estão conectadas na barra A, 3 linhas estão conectadas na barra B, né, se for uma barra dupla.
Não importa se eu tenho algum disjuntor ali dentro, fora de operação, não importa, porque quando eu estou olhando de cima, é tudo uma visão geral e aquilo é um nó. Quando eu vou dimensionar, só que assim, eu sei que a subtração ela tem um arranjo, né? Barra dupla, disjuntor de meio, anel, barra dupla, 4 chaves, 5 chaves, 3 chaves, enfim. Só que como que a corrente se comporta ali dentro? Aí eu tenho esse estudo de fluxo de potência nos barramentos, que é aquele nó que a gente tinha nesse primeiro estudo, agora a gente vai destrinchar esse nó, né? Então eu vou modelar agora cada trecho da subestação. Então, vou modelar a saída para a linha 1, a saída para a linha 2, a saída para a linha 3. Eu vou dar uma variada na como essas linhas estão ligadas, se o meu disjuntor de interligação está aberto, está fechado, ou se ele está. Essa é a minha barra de. Estou com a barra dupla a 4 chaves, por exemplo. Eu estou dando manutenção num disjuntor de um B e ele vai passar para outra barra, então a barra 2 vira de transferência. A gente fica explorando a topologia ali dentro para ver como que o fluxo de potência acontece dentro ali dos barramentos. E com base nisso, eu dimensiono barramentos, dimensiono cabo, dimensiono equipamento, por aí vai. Então, aí a gente está olhando a capacidade de corrente de equipamentos da subestação. Então, e aí eu tenho um nível de detalhe para um estudo. E aí já não me importa a avaliação sistêmica, eu posso esquecer a subestação que está do lado, a subestação que está vizinha e tal, porque eu vou pegar e vou. Agora eu vou só pegar aquele nó e vou ver uma foto ali. Então eu sei que naquele nó entra tanto de potência e sai a mesma potência. Tem que respeitar a lei de Kirchhoff. Eu vou olhar o que está acontecendo ali dentro. E é isso. E tudo de curto-circuito. Para que serve? Então, quando a gente vai rodar o curto-circuito, ele tem muita relação, principalmente com disjuntores, né? Principalmente a corrente de curto-circuito na subestação é tantos K, meus disjuntores têm que conseguir abrir aquela corrente. Né? Então, vou ter um curto-circuito que acontece na rede, né? Curto-circuito, nada de outro mundo, acontece. Meu disjuntor tem que abrir aquela corrente. Então, uma das variáveis de grande interesse é o nível de curto. Trifásico, faz terra, bifásico para terra, né? E aí, com base naquilo, eu vou começar a escolher meu disjuntor. Mas eu posso ter uma subestação que tem uma constante de tempo elevada. Quando a gente fala de curto-circuito, a gente vai entender melhor a constante de tempo, mas é o quanto que a minha corrente, ela está, durante um instante, um intervalo de tempo, ela está deslocada em função da componente DC, a gente entende pela dinâmica do circuitinho equivalente, tá? E isso influencia também na escolha do disjuntor, porque eu posso ter uma corrente de pico mais alta, ou mesmo quando o meu disjuntor começar a abrir, se essa constante de tempo for muito alta, pode ser que ele não consiga extinguir a corrente. Os disjuntores são ensaiados para determinadas constantes de tempo, e isso precisa ser especificado. Então, se eu especifico um disjuntor para 45 milissegundos, por exemplo, que é um valor padrão, né? Mas a minha constante de tempo é 120, muito maior, né? Quer dizer que a minha corrente tem um nível de curto-circuito bem mais elevado, isso pode danificar meu disjuntor, pode ser que a corrente de regime que eu especifique, a gente vai discutir isso também, a corrente de regime que eu especifique não seja suficiente em função dessa componente DC, então isso é um ponto muito importante. E outra coisa para outros equipamentos, além do disjuntor, assim, beleza, o disjuntor é fundamental, porque ele vai sofrer um esforço mecânico, mas ele também tem que abrir e interromper aquela corrente. Mas a gente tem outros equipamentos da subestação, então, assim, tem barramento, tem chave, tem TC, que vão também ter suportabilidade, eles vão também sofrer um esforço mecânico, um esforço dinâmico também que a gente chama, que está relacionado com a amplitude dessa corrente. Então, quando a gente faz um estudo de curto-circuito, obter as correntes de regime, as constantes de tempo, obter uma coisa que a gente vai discutir que é o fator de assimetria, né? E tudo isso tem impacto para a especificação de equipamento, principalmente disjuntor e outros equipamentos também. Matheus, só para poder complementar, se você me permite, acho que também é interessante falar, né, de potência, a questão também para analisar a regulação dos trapos, né, para definir TAP, né, que a gente conhece bem, a gente vem sofrendo bastante com isso, né, em alguns projetos, né. Isso, exatamente. Ela tem a capacidade, isso também ajuda você ver se
É legal falar isso aí, Lázaro. Valeu. Assim, porque é que aí tá, começa a surgir umas coisas mais pontuais, sim. Por exemplo, o estudo de curto-circuito também, ele pode servir, às vezes, para especificar a impedância de um transformador, por exemplo. Acontece, às vezes, a gente tem, então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muita. Eu vou pedir perdão pelos meus desenhos no Paint. Eu comprei uma lousinha aqui, digital, mas eu não me adaptei muito, não. Mas vamos ver se semana que vem eu consigo usar. Aqui em São Paulo, assim, a gente tem muita, por exemplo, rede na. Então, tem o 345, né, que é da transmissora, e 88 kV da Enel. Muita coisa da Enel SP aqui. E aí tem os transformadores aqui, que vão alimentar essas cargas. E geralmente é estrela errado, delta, né? Mas assim, o nível de curto-circuito aqui ele é bastante alto, potência de curto-circuito. E essa rede aqui, ela tem algumas limitações, tem questão de não pode passar de 31,5 kA, sabe? Algumas coisas assim. Aí, às vezes, a gente tem que especificar um transformador com uma impedância específica aqui para limitar a corrente de curto-circuito. O procedimento de rede mesmo comenta lá que assim, os transformadores hoje de rede básica eles têm que respeitar o valor máximo de 14%, mas às vezes, em condições específicas, você tem que usar impedâncias maiores para limitar nível de curto-circuito. Então, às vezes o estudo de curto-circuito ele serve para isso também. Aí, qual é o impacto que o Lázaro comentou? Não só, mas assim, às vezes existe esse impacto do Lázaro aí, mesmo com 14%, mas o que acontece? Quando eu tenho impedância maior no equipamento, né, a gente tende a ter uma queda de tensão maior também em regime permanente. E aí, como que fica o TAP desse cara? Né? Os transformadores também têm TAP, computador sobrecarga, para regular a tensão na baixa tensão. Então, às vezes, assim, o edital geralmente coloca mais ou menos 10%, mas se, às vezes você tem impedâncias maiores, pode ser que esse mais ou menos 10% não seja suficiente. Além disso, tem umas coisas que o INS anda pedindo aí, que na minha cabeça é viagem, sim, mas enfim. E isso não está muito regulamentado, está sempre em discussão, sim. Às vezes pedem uns requisitos muito conservadores, assim. Às vezes tem que colocar aqui 0,95 PU e atender 1,05, assim, às vezes assim, uma faixa muito longa, às vezes tem que botar uns TAPs 20%, coisa assim. E aí isso vem do estudo de curto-circuito. Então, o estudo de curto-circuito ele também te ajuda desculpa, estudo de fluxo de potência. Desculpa, fluxo de potência vai ajudar a dimensionar melhor esses TAPs aí, que basicamente é você colocar uma carga aqui, você pode brincar com ela, ela é indutível, é só fator de potência unitária, né, capacitiva e tal. Você pode variar a tensão aqui, no primário, e tentar controlar a tensão aqui. Isso você faz com a faixa de TAPs, excursionando a sua faixa de TAPs. Então, esse é um estudo de fluxo de potência também, tem essa relevância aí. Né? Beleza? Algo mais, pessoal? É isso aí. Então, fluxo de potência, curto-circuito, né? Isso bem lembrado. Então, principalmente quando a gente olha redes de média tensão, hoje em dia, assim, rede básica a gente está muito acostumado com o sistema efetivamente aterrado, que a gente chama, os transformadores, eles têm um neutro aterrado, mas quando você vai para a rede de média tensão, principalmente, porque usa muito cabo isolado, tem que ter uma limitação dos níveis de curto, assim, cabo de isolado de média tensão, as blindagens metálicas são muito mais restritas, assim, para a corrente que pode passar por elas. Então, às vezes, você aterra o sistema não solidamente, ou você pode deixar ele isolado, já não é muita prática. Você aterra por resistor, aterra por transformador de aterramento e tal. E você consegue identificar o grau de aterramento do sistema também com um estudo de curto-circuito. Você pode, que basicamente, como você avalia isso, né? E que é muito importante, porque o grau de aterramento, isso é uma coisa que a gente vai falar, eu acho que na próxima aula, se você tem uma falta fase terra em determinado ponto, beleza, a tensão da fase A vai para zero.
mas a tensão nas fases B e C, elas podem ter um comportamento totalmente diferente em função do aterramento do sistema. Então, você pode ter tensões subindo, quanto mais perto de um sistema isolado ele for, ou ela pode ficar ali em um PU, ela pode até abaixar, às vezes, dependendo do aterramento do sistema. Mas isso é relevante para a questão de avaliação da isolação dos equipamentos e, principalmente, escolha dos para-raios. Os para-raios, isso também a gente vai conversar, né, mas os para-raios, você tem que proteger, também tem que proteger os para-raios, não só fazer com que eles protejam os equipamentos, mas a escolha dos para-raios, na escolha dos para-raios é fundamental avaliar algumas sobretensões que podem danificar esses equipamentos. Então, quando você tem sistemas isolados, por exemplo, você tem uma falta fase terra, a tensão nas fases B e C vão para, né, o que a gente aprende na faculdade, né, vão para a tensão de linha. Então, a tensão que era 1 PU vai para 1,73. E isso começa pode demandar muito do seu para-raio. Então, quando você escolhe a tensão nominal do para-raio, isso tem muita relação com a sobretensão durante o curto-circuito. Pode ter outras sobretensões, dependendo do sistema, sim, mas o curto-circuito é o mais bem conhecido e também é o evento que mais acontece no sistema. Então, assim, quando a gente faz uma análise de curto-circuito, a gente também consegue identificar aí esse grau de aterramento, ver quanto que sobe as tensões nas fases SANS, por aí vai. Isso é extremamente importante, principalmente para a escolha de para-raio. E quando a gente vai para estudo de transitório, então, basicamente, definir nível de isolação de equipamento, caracterizar sobretensões que tem no sistema, então a gente tem sobretensões sustentáveis, de manobra, ou atmosférica, tem outras designações da IEC que a gente vai falar no futuro, você vai especificar disjuntores, nós faz um estudo de manobra de banco de capacitor ou de transformador, ver se precisa de sincronizador, que é uma coisa que a gente vai falar, precisa de resistor de pré-inserção, faz estudo de TRT também, para avaliar o disjuntor, se ele suporta ou não, se a norma atende, se tem que especificar um fator de primeiro polo diferente, por aí vai. Né? Os estudos também vão servir para embasar a coordenação do isolamento das linhas, que basicamente é a escolha dos gaps lá que tem, as distâncias no ar, tamanho de cadeia de isolador e tudo mais. E isso vai também dizer se o disjuntor precisa de resistor de pré-inserção, se não precisa. Escolha de para-raios terminais, às vezes para-raio de linha, até uma série de aplicações. Questão de VFTO, que é uma discussão aí que hoje não existe ensaio muito bem caracterizado para very fast transients, né? Então a gente vai falar um pouco disso também. Interrupção de pequenas correntes indutivas, que também gera transitórios mais rápidos, e tem alguns desafios ainda de norma. Então, assim, muita coisa que sai dos estudos de transitórios eletromagnéticos. Né? O desafio é bem trabalhoso, a gente às vezes tem muita variável, que a gente tem que estar sempre ligado, a gente sabe usar isso, a gente sabe o que a gente precisa calcular, porque às vezes, sim, a gente pode monitorar um monte de coisa, mas como que eu uso? Então, só isso aqui só uma provocação, né? Muito trabalho, a gente vai ver que tem, eu creio que você já até tem uma ideia disso, muita variável, o que a gente tem que estar ligado é o que eu quero, o que eu preciso, aonde eu quero chegar, eu preciso desse monte de coisa. Tem muita gente, às vezes a gente faz estudo, o cara, não, mas tem que monitorar isso, 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 isso. Eu falo, tá, mas por quê? Às vezes pede umas variáveis que não tem sentido, assim, do ponto de vista prático. Eu quero ver o que acontece com essas variáveis. Não, beleza. Totalmente válido. Eu quero ver o que acontece para eu entender melhor o fenômeno dentro do sistema. Mas, assim, tem muita coisa que a gente pode ficar monitorando e não vai servir para nada de especificação. Hoje em dia está na moda aí algumas coisas que vem acontecendo assim, não, manda para o fabricante vai garantir. Olha, se não tiver norma, o fabricante está perdido igual você, assim. Às vezes você vai mandar umas variáveis para ele e, assim, ou ele vai pegar e vai comparar com o que tem na norma, ou sei o que ele vai fazer, né?
Mas, enfim, assim, é mais uma provocação ao longo do tempo a gente vai amadurecendo isso. Tá? E aí, aqui, só para encerrar essa parte, para quem quiser mais interesse, conhecer os relatórios R1, né, da onde saem os projetos na transmissão, por que está sendo feito aquele estudo, as obras, tá, tem isso tudo domínio público, está nesse link. Se você jogar no Google lá, a gente pode até fazer isso, sim, mas a gente joga aqui no Google relatórios R1 EPE, por exemplo. Você vai cair na página direto aqui, e aí tem desde 2024, 23, 22, 21, então, até outros aqui. Isso também pode ser encontrado. Aqui tem editais do leilão. Vamos abrir isso aqui, é legal para ver também. Tem bastante documento. Aqui a gente tem essa página da ANEEL, que deveria ser a mesma aqui, tá? Que tem a lista de obras, tudo que foi leilão desde 1999. Então, busca aqui, 24, 23, pesquisa, aí aparece tudo que é obra aqui. E aqui dentro tem os documentos que embasam o leilão. Então, aí tem o edital, geralmente tem o anexo técnico que coloca todas as diretrizes daquela obra aqui e tal. E aqui tem os relatórios R1, então quem que não conseguir baixar do site da EPE, consegue pegar um arquivo gigante de 1 GB aqui, geralmente, só para você pegar o R1 e tal. Tá, mas é mais para conhecimento, assim, de histórico, de onde tem algumas informações que são de domínio público, para essas obras, né, de transmissão, que é o que está aberto a todos, né, que, assim, transmissão é regulada, então tem que ter a máxima transparência possível hoje, até onde pode, né. Então, um segundo aqui, aí. E aí, por fim, né, antes da gente dar uma mexida no OTP, né? Na verdade é só assim, o que está previsto aí para a gente dar uma aquecida e dar uma entendida em algumas coisas do software de simulação. Tá? Então a gente vai abrir e assim, a gente vai gerar uns casinhos bem simples hoje, sim, nada de outro mundo, mas para vocês poderem ir se familiarizando com o ATP. E assim, o método da gente ir trabalhando e vendo isso, ele vai se aplicar para qualquer outro software que vocês forem usar na vida. Assim. Então, eu vou tentar ser essa paciência para quem já tem algum conhecimento, para quem não tem, assim, para quem já tem algum conhecimento, ou para quem não tem e já quer aquela coisa, sentar no quer chegar o bom de andando, já quer sair fazendo o projeto básico. Não, calma, tem umas coisas assim. Principalmente testezinhos bestas que a gente vai fazendo, tá? É legal a gente ir treinando a cabeça, porque quando você começa a andar por modelos mais sofisticados, por modelos mais complexos, assim, o seu processo de conhecimento, de entendimento, né, e de validação do, do nossa, foi, enfim, o processo de validação ele vai ser sempre o mesmo. Você vai aplicando alguns sinaizinhos ali, você vai medir você vai pôr um sinal, medir uma coisa com uma expectativa e ver se a sua expectativa se realiza. Se não realiza, por quê? O que está acontecendo? Né? Então, entender algumas coisas da simulação bem básicas, assim, como a gente está falando aqui de, bem lembrado, né? Assim, a gente está falando aqui de ambientes de simulação no computador, então são softwares de simulação digital. Né? Então, tudo que é digital está discretizado no tempo. Então, como que o pessoal simulava alguns problemas de sistema de potência no passado? Né? Eles tinham protótipos, hoje, se a gente jogar TNA, né, no Google, Transient Network Analyzer, se não me engano, vou até fazer isso aqui, TNA, Transient Network Analyzer. Vamos ver se tem. Na Poli tem um aqui, até no laboratório lá
de sistema de potência, ele fica lá, ninguém coloca. Mas assim, antes, né, o cara, você montava protótipos da rede em escala. Eu não sei se é bem isso que, sim, mas você tem miniaturas, entre aspas, assim, de linhas de transmissão aqui dentro, de transformadores e tal, e você vai colocando sinais mesmo, sinais analógicos, para medir transitório, para medir corrente, para medir. A sua simulação era feita em escala, né? Hoje em dia, não é assim. Isso, eu acho que ninguém mais faz isso. É um negócio que dá um baita trabalho, né? Olha o tamanho desse trambolho. Eu nem sei o tamanho do sistema que daria para o cara fazer aqui, né? Mas é uma simulação em protótipo, assim, você mede lá um negócio analógico e tal. Vamos ver se tem alguma outra figura aqui. Você é tão velho que nem o Google acha direito. Mas, enfim. Agora, o que a gente está falando é que tudo o que fisicamente consegue ser reproduzido por equações, a gente coloca dentro do computador digital e ele simula isso digitalmente. Mas aí, você faz simulação digital, você tem aspectos de passo de integração, tempo de simulação, você também não. Você vai tempo, simulação num programa de transitórios, quanto mais tempo você coloca, mais demora para ele rodar. E aí tem o esforço computacional também. Quanto menor o seu passo de integração, a gente está falando de. Então, se tem uma senoide aqui no mundo analógico, né? Desculpa aí de novo, mas, bom, eu posso ir integrando essa senoide aqui num passo de integração. Quanto menor o meu passo de integração, mais tempo aqui eu vou levando para ir pegando cada pedacinho dessa senoide aqui. Quanto maior, eu posso botar um passo de integração muito grande aqui, mas como que fica esse? Minha senoide pode ser que ela vire uma reta aqui. Não vou representar uma senoide, ela vira uma reta. Então tem coisas que a gente vai dando uma brincada para a gente ver se a gente captura, não. Tem algumas regrinhas de como escolher o passo de integração e tal. Coisas para a gente ir aquecendo aí. Então, então depois, de novo, paciência para quem já conhece alguma coisa, mas são pontos muito importantes também para ir pegando conhecimento da ferramenta, né? Então, se der tempo, a gente abre também outros softwares aqui, como eu tenho uma licença do MTP e uma licença da SCAD aqui também, para a gente poder também, se der tempo, não ficar muito tarde, a gente abre e olha, ou qualquer coisa a gente olha algum outro dia, não tem problema não. Mas vamos hoje, a ideia é, assim, assim, sem muito compromisso em entender mesmo cada fenômeno, tá? A gente vai pegar circuitinhos bem simples, tudo com resistência, indutância e capacitância, e vamos dar uma mexida para entender algumas coisas. Por exemplo, só com, só com resistência, só com indutância, só com capacitância, a gente consegue entender tudo isso aqui. Curto-circuito, é, abertura de circuitos que influencia na TRT também. Alguns circuitos que a gente abre lá na TRT vão ter um comportamento que é abrir um circuito RLC, energizar a linha. A gente não precisa ter nenhum modelo super sofisticado de linha para entender um pouco o transitório, né? E mesmo a abertura, interrupção, a abertura de circuitos e a abertura de linha, elas não estão muito parecidas, mas como a gente pode representar linhas de maneira diferente, a gente pode entender com circuitos bem simples, fontes e circuitinhos concentrados aqui mesmo para ir entendendo a ferramenta, tá? Então, aí eu vou abrir aqui, eu não sei, vocês vão me sinalizando aí se está muito rápido. Eu não sei se vocês vão querer ir fazendo em paralelo aí e tal, mas aí vocês vão me sinalizando, tá? Se eu estou muito rápido, se eu estiver muito devagar também, mas
Eu não sei se vocês chegaram a testar o ATP, se conseguiram testar alguma coisa e tal, mas é até uma boa oportunidade aqui para a gente mexer um pouco. Então, assim, ó, eu só dei um Windows aqui, digitei ATP Draw, se vocês instalaram e foi para a área de trabalho e tal, mas se eu dar um Windows ATP Draw, deixa eu ver se eu consigo. ATP Draw, né? Aí a gente tem que. Aí essa é a interface. A gente vai discutir um pouco o que, que é o ATP Draw, que o ATP Draw, na verdade, ele é a interface do ATP. Quem simula as coisas é o ATP. Tá? O ATP Draw é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida, a gente vai entender por quê. Vou criar um novo aqui, um file, new. Aí já vou salvar lá dentro da nossa pastinha. Então, aqui no. Vou copiar aqui. Então, eu vou salvando nos exemplos aqui. Exemplo 28/9. Bom, assim, eu tinha duas alternativas. Uma era trazer o circuito pronto, né? Mas aí eu resolvi arriscar um pouco. A gente vai meio que, quem sabe faz na hora. E pode ser que dê alguma coisa não saia como a minha ideia, mas espero que funcione. Então, vamos fazer aqui, ó, circuito simples 01. Tá, aí eu vou salvar aqui, é o que eu peço, assim, para quem for tentar fazer em paralelo e tal, salve numa pastinha local de vocês aí, para não ter conflito aqui, porque não, para vocês não salvarem na mesma pasta que eu, tá? Ter conflito aí, se vocês forem fazendo fácil numa pastinha local, então, beleza, tá? Então, criei, né? Aí, então a gente vai fazer um circuitinho bem besta aqui. É uma fonte, tá? Aí você clica com o botão direito, ele mostra todo o que de componente que a gente consegue trabalhar. Vamos colocar uma fonte monofásica, né? Então, aí a gente consegue ir parametrizando aqui, tipo de fonte, de corrente ou de tensão. Vou botar uma fonte de tensão. Vou colocar monofásico, número de fase monofásico. Aqui a gente entra aqui com amplitude, frequência, fase. E como a gente entra, que é o valor de pico, fase terra, RMS, fase terra, RMS, fase, né? Isso é uma fonte aterrada ou não aterrada. Vamos colocar uma fonte de 1 volt, de 60 Hz, tá? É o circuito mais chulé possível que a gente poderia ter aqui, tá? E vamos ligar numa resistência. Uma resistência de, pasme, 1 ohm, tá? Então, é o circuito mais besta mesmo que a gente vai fazer aqui. Por quê? E assim, tá? Eu falo sem nenhuma vergonha, não. Sempre que eu começo a mexer na ferramenta, esse é o circuito que eu monto. Por quê? Porque eu vou entender como que ele funciona isso aqui. Eu sei que se eu botar uma fonte senoidal aqui de 1 volt, eu espero, quando eu medir a tensão aqui, eu vou ter uma fonte, eu vou ter um sinal senoidal com 1 volt de amplitude, menos 1 volt de amplitude, e que a cada 16,6 milissegundos o pico repete. Então, agora eu sei como que essa fonte funciona. Quando a gente tem dúvida, o help do OTP funciona legalzinho. Ele vai explicando as coisas. Então, por exemplo, ela falou que é uma fonte cosseno. Então, no tempo igual a zero, se a minha fase for zero, eu espero 1 volt. Eu espero amplitude máxima. Né? Se fosse um seno, não. No tempo igual a zero, eu teria zero. Então, isso é importante. Tá? Mas é assim, é o que eu falo muito com o Thiago Gomes, essas coisas. Eu falo assim, cara, você tem a ferramenta, mexe, explora, brinca com ela, assim, nada que você fizer aqui vai explodir, nem teu computador. Teu computador talvez reclame uns números de infinito aí, mas assim, ninguém vai morrer por causa disso. Então aproveite a ferramenta para fazer as investigações e as cagadas aí, né? Então eu quero fazer o quê? Eu quero medir tensão e corrente. Então, assim, vou botar aqui eu cliquei com o botão direito, são os probes, né? Que é a medição das coisas. Então, eu vou ter uma medição de corrente, ou desculpa, uma medição de tensão, e vou botar um probe current aqui.
Nos elementos passivos, o ATP ele permite uma série de monitoramento de coisas. Aqui eu posso não monitorar nada, eu poderia monitorar a corrente aqui, ou monitorar a corrente aqui. Eu posso monitorar a tensão aqui também, ou tensão e corrente. Vamos deixar aqui, para vocês entenderem melhor. Então, vamos botar aqui. Eu só gritaria na rua, que povo louco. Então, tá. Então, eu vou... Aí, vamos criar. Se eu clicar com o botão direito, vamos fazer assim, eu vou monitorar isso, vou colocar esse probe aqui, né, e eu posso definir o nome de um nó no ATP Draw. É obrigatório? Não. Se eu não defino, ele tem um método próprio de dar um nome para cada nó. Um X, ele coloca X e um número em sequência. A gente vai colocar aqui, para a gente entender um pouco melhor a estrutura do ATP também. Então, eu vou criar um cara chamado fonte. O número de caracteres, ele trabalha com 6 caracteres. Tá? Geralmente, quando é trifásico, são 5. O último, ele sozinho coloca a fase. A, B, C, D, E, enfim. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, fonte, 6 caracteres, e vou colocar aí na tela. Então, esse nó, ele chama fonte. Então, eu vou botar um outro probe aqui também. Não precisaria, a gente vai ver que tem um monte de redundância aqui, né? Mas eu vou chamar isso aqui de carga. Beleza. Né? Daí a gente tem algumas coisas que a gente tem que parametrizar para rodar. Então, quando vem aqui em ATP Settings, né, algumas coisas muito importantes que a gente coloca é o passo de integração, que é aquilo lá que eu falei, o quanto que ele vai discretizando no sinal. Isso aqui é muito importante. Para esse caso aqui, é importante, mas assim, a gente está vendo um negócio que não tem nenhum chaveamento, não tem nenhuma energização, não tem nenhuma frequência diferente da minha fonte aqui. Então, não sei que eu não tenho muita crise. Mas essa frequência, ela é muito, desculpa, esse passo de integração é extremamente relevante quando eu sei que eu tenho frequências diferentes dos 60 Hz. Né? Nesse caso que eu sei que não tem. Por quê? Como que eu sei? Porque eu estou colocando uma fonte em 60 Hz. Ah, uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Esses parâmetros start e stop. A gente vai dar uma mexida com eles, mas assim, isso aqui é quando a fonte ela inicia o seu funcionamento. Se eu colocar qualquer valor antes de zero, quer dizer que ela começa já ligado. E se eu colocar 0, 0,1, tal, um número qualquer aqui, quer dizer que ela vai começar a funcionar a partir daquele instante. A gente vai mexer com isso aí. Mas aqui eu sei que esse cara, eu estou começando, quando eu coloco menos um, eu estou dizendo que assim, eu sei que eu estou começando essa simulação em regime. É isso que eu estou dizendo. Logo, eu sei que eu não tenho transitório aqui. Eu tenho uma fonte de 60 Hz numa resistência, que a resistência a gente sabe que ela não tem equação diferencial para resistência, então não tem nenhuma dinâmica. Né? É U é igual a R vezes I, e morreu. Né? Então, a corrente e a tensão, elas vão estar só alteradas por um fator que é a resistência. E como é a resistência de 1, então eu sei exatamente que a corrente que eu medi aqui tem que ser exatamente a tensão que eu estou medindo aqui. Né? Mas quando a gente tem outros fenômenos, né, o que acontece? Quando eu sei, e isso aqui é legal entender, quando eu sei que eu tenho outras frequências no transitório, então vamos supor, eu tenho uma forma de onda que é eu vou colocar um senoide também, que é um exemplo que a gente vai ver depois, tá? E que tem uma determinada frequência aqui, né, que pode ser geralmente alguns kilohertz, tá? Ou pode ser alguns megahertz, depende. O passo de integração, né, se eu pego um passo de integração grande, por exemplo, se eu pego um passo de integração que vem daqui até aqui, olha o tanto que a gente já descaracterizou dessa onda, né? Olha só, a gente tem um período aqui até aqui, e no meu passo de integração, eu peguei aqui
quase meio período da minha frequência. Então, olha o tanto de informação que eu estou perdendo. Né? Então, por isso que, nesse caso, eu tenho que pegar um passo de integração aqui bem pequenininho. Né? Existe uma regrinha que fala que o passo de integração, ele tem que ser, passo de integração, ele tem que ser menor ou igual, agora eu posso, é o período, tá? O período sobre 10. Né? É tipo isso aqui. E o período é 1 sobre esse F aqui. Né? Então, eu tenho que tentar, com o meu passo de integração, caracterizar pelo menos 1/10 do meu sinal, do meu sinal mais rápido. Né? Nesse caso aqui, né, o meu sinal mais rápido é 60 Hz. Então, o meu menor período é 16,6 milissegundos. Então, um passo de integração de 1,6 milissegundos já estaria ok. É tipo essa a ideia. Ah, Matheus, mas como que eu sei qual que é o passo? Como que eu sei a frequência? Tá, porque esse sinal aqui foi um sinal roubado, né? Continua sendo uma senoide. Geralmente no transitório a gente tem uma bagunça lá. Então, mais para frente, a gente vai ter uma ideia dos fenômenos e, nesses fenômenos, qual costuma ser a frequência. Então, umas maneiras de estimar, assim, com cálculos analíticos mais simples. Isso embasa a escolha do passo de integração. Então, esse é o passo de integração. Esse é o meu tempo de simulação. Então, aqui ele vai simular 0,001 segundo. Acho que isso é 1 milissegundo, eu acho. Né? Não quer, é muito pouco, né? Porque 1 milissegundo não é nem não é nem um ciclo da minha forma de onda aqui. Então, vamos colocar um valor maior, a gente já vê isso. Esses caras aqui são muito importantes. Tá? O help aqui ajuda bem também. Tá? O help também ele é legal. Mas o que é o shopt e o copt? São as maneiras que a gente especifica os valores de indutância e de capacitância. Se shopt for 0, a minha indutância, ela entra com Henry. Repara aqui, desculpa, milihenry. Milihenry. Então, isso aqui seria 1 milihenry. Se o shopt for qualquer outro valor, quer dizer que eu vou entrar com um valor, eu vou botar 1 aqui. Ó, virou on. O que quer dizer? Né? A gente sabe que a reatância do indutor é 2πf. Isso vira on. Então, quando eu coloco qualquer valor diferente de 0 no shopt, isso aqui é em on naquela frequência, tá? Porque assim, o ATP ele resolve a equação diferencial. Então ele resolve V é igual a L di dt. L é Henry. Né? Então ele vai usar o valor em Henry, mas isso aqui é uma maneira amigável de você entrar com um dado, porque geralmente a gente conhece isso em on, e depois ele converte para Henry. Então, geralmente, é muito comum a gente trabalhar com esse cara aqui em 60, né? Por quê? Porque quando a gente pega um parâmetro de linha no anafase ou no anarrede, por exemplo, é um valor de reatância. Aquela reatância está em porcento. Aí eu só converto para ohm, aplico a impedância de base, converto para ohm e pronto. Aí eu já coloco direto esse cara aqui. Então, se eu falar aqui que essa reatância de 1.100 ohms, né, ele vai usar esse valor para converter para Henry depois. Ele sabe que a frequência é 60 Hz e vai converter para Henry. Né? A mesma coisa é o COPT, tá? Só que o COPT é com a especificação de capacitância. Se eu uso a capacitância 0, a minha capacitância, desculpa, se eu uso SHOPT igual a 0, tá? A minha capacitância, ela é em microfarad, certo? Se eu uso qualquer valor diferente de 0, ela passa a ser uma admitância em microsiemens. Então, repara assim, ó, tanto no SHOPT quanto COPT, né, ele tem um fator de 2πf. Então, você quer que assim, ó, a admitância, né, a admitância é ômega C para a capacitância. E a reatância é ômega L
para indutância. Então, eu tenho sempre um fator de 2πf ali. Ou seja, depois para o ATP compilar, quer ver, ele só divide por 2πf. Como eu já falei aqui, qual que é a frequência nesses caras aqui, né, ele faz isso muito fácil. Então, aí, porque ele vai sempre trabalhar, V é igual a L dI dt, I é igual a C dV dt. Então, ele vai trabalhar sempre com Henry e Farad. A diferença é que a gente dá o fator aqui para ele depois converter internamente, tá? Aqui a gente vai usar um passo como a gente podia usar um passo bem, um passo de 1 milissegundo, vamos usar 10 microsegundos, que tá ok aqui, vamos rodar 100 milissegundos. E a gente consegue ver uns 5 ciclos aí, né? Beleza. A gente pode vir aqui, ATP, subprocess, aí eu posso fazer o seguinte, make ATP file. Tá? Se vocês configurarem a pasta igual eu configurei aqui, que é o que está naquele tutorial, ele salva sempre um arquivo, tá vendo? Ele está gerando aqui um arquivo .atp, e você escolhe uma pasta. Eu vou salvar no Word aqui mesmo, salvar. Aí ele salva uma janelinha aqui, quer dizer que ele compilou o, esse arquivo. O que, que é compilar? Tá? Porque é o seguinte, a gente aqui está trabalhando na interface, mas não é... Assim, o programa, ele chama ATP. Ele roda um arquivo que se chama ATP. Esse arquivinho aqui que a gente está mexendo, tá? Ele... deixa eu só... Aqui. Ele é um arquivinho .acp, que é uma extensão do ATP-Draw. Mas depois que ele compila, ele cria um .atp. Então, eu vou lá no meu Word, Draw, Word. Tá, então aqui, ó, caso simples 1. Ele me gerou um .atp e ele é um arquivo texto. Então, essa aqui é a estrutura do ATP. Para vocês entenderem toda a estrutura do ATP, é o rulebook. Lembra? O rulebook é o cara que explica o que cada coisa aqui faz. Tá? Mas a gente consegue, assim, entendendo, e conforme o tempo vai passando, se existir essa vontade, vocês conseguem, chega um momento que você consegue até trabalhar só com o cartão do que mexer na interface gráfica, porque ela te dá mais flexibilidade, mas enfim, aqui a gente vê, ó, passo de integração, 10 microsegundos, tempo máximo, 0,1. Esses caras aqui são coisas que, se a gente for mexendo aqui nos settings, tá? ATP settings ou F3, eu posso apertar F3, vocês vão vendo que cada número aqui que vai surgindo, ele tem um correspondente aqui. E tudo isso vai sendo explicado lá no rulebook. Tá? Do ponto de vista da estrutura de circuito, a gente tem, aí ele fala branch. Então, eu vou agora descrever tudo que eu chamo de branch. Então, branch é tudo que é ramo. É linha, é resistor, é tudo que conecta dois nós. Tá? É ramo. Aí, olha só, eu tenho um cara aqui que está conectado no nó carga, underline, né? Tem uma resistência de valor 1. Olha só. Né? Aí, ó, o shop to copy aqui ficaram zerados, tá? Então tem uma resistência de valor 1. E o que é o 3 aqui? O 3 eu estou monitorando esse cara aqui, ó. 3. Ah, beleza. Depois, ó, eu tenho um outro ramo que conecta o nó fonte ao nó carga. Esse ramo aqui é do tipo switch, tá? Que é o medidor. Esse medidor ele é um switch. Então ele está conectando o nó fonte para o nó carga e ele está só fazendo uma medição aqui. Né? Isso aqui são parâmetros de chave, depois a gente vê, que é tempo de fechamento, tempo de abertura e tal. E por fim eu tenho a minha fonte. Meu sistema é a minha fonte com um resistor. Então a minha fonte era do tipo 14, tá? 14 quer dizer fonte de tensão, se não me engano. Se não me engano é fonte de tensão, depois a gente vê com fonte congelante. Mas ela tem amplitude de 1 volt, fase terra de pico, 60 Hz, começa em -1 e encerra em 100. Né? Então é isso. Esse é o que roda. Eu consigo rodar ele direto aqui. ATP,
sobre process, run ATP. Ou eu posso apertar F2. Tá? Mas o que ele faz sempre assim, ele compila, aí ele gera o ponto ATP, aí ele roda o ponto ATP. Tá? Eu rodei aqui, aí na pasta work começa a aparecer umas coisas. Ó, rodei aqui. Aí ele sempre gera um ponto lis. Esse ponto log, eu não sei porque tá gerando, não devia gerar um arquivo de zero, cadê, não funciona, mas o ponto lis, ele é a saída. Então, ele sempre vai descrever o seu cartão de entrada e vai dar umas saídas aqui, né? Aí aqui, assim, ele explica um pouco o que é cada coisa. Então, tensão de carga para terra, aí a tensão da fonte, tensão da carga, tal, tal. Aí tem umas outras coisas aqui. Mais para frente a gente vai ter oportunidade de ver isso aqui. Ele dá aqui, ó, aí aqui ele segue uma estrutura, que também isso aqui tudo está tabulado. Ó, carga, então, a tensão da carga para terra em zero é 1, porque é a fonte é 1, né? Aí, em 0,005 é isso, tal, 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 tal. Aí vai mostrando. E aqui ele dá os valores de máximo e mínimo. É óbvio que não tem o transitório aqui, o máximo é 1, o mínimo é menos 1, que é a minha fonte que está mandando aqui, né? Mas beleza, aqui é muito difícil ver resultado pelo ponto lis, né? Mas eu estou mostrando para vocês. Ele também gera um arquivo .pl4. PL4 é o plot. Eu não precisaria vir aqui e abrir. Aqui pelo ATP-Draw, eu posso vir aqui, Tools, eu não lembro, porque o atalho é F8. Se eu apertar F8, ele já abre. Mas aqui, agora eu estou curioso aqui, onde que eu vejo. Tá lá em ATP, aí acho que é o terceiro, Ah, Runplot. Run. Lá em cima mesmo. Boa, Thiago, obrigado. Runplot. Então é F8. Você se acostuma com os atalhos aqui, mas... Então eu posso vir aqui, posso apertar F8, posso abrir direto o PL4 aqui, né? Aí ele abre o PL4 aqui. E aí tem as variáveis. Então, as variáveis a gente pede para plotar. Nem toda variável é plotada. Assim, nem toda variável é plotada. A gente tem que pedir para ele plotar. Então, quando eu coloquei esse probe aqui, eu falei, ó, monitora esse cara aqui. Quando eu botei esse aqui, eu falei, ó, monitora esse aqui. Quando eu botei esse aqui, monitora. Quando eu botei o resistor, monitora. Então, eu tenho uma variável de tensão aqui, uma variável de tensão aqui, uma variável de corrente aqui, 3, e tenho duas variáveis aqui, porque eu mandei ele monitorar corrente e tensão nesse ramo. Então, é para eu ter 5 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Quando eu tenho V ele é sempre tensão, C é sempre corrente. Então, eu sei que essa variável aqui, V, dois pontos, carga, tracinho, ela é tensão, que está entre o nó carga para o nó nada. O nó nada é terra. O ATP, ele, quando você não tem nada, ele sempre pega a tensão de um lugar para o outro. Né? Quando a gente coloca esse probe aqui, é para terra. Né? Mas eu posso medir a tensão de um nó para o outro. No caso do ramo, também, aí do ramo é sempre de um nó para o outro. Então, é sempre nesse caso está para terra, mas, por exemplo, eu poderia colocar uma outra resistência aqui e ele mediria a queda de tensão aqui. Né? E corrente também é sempre para ramo. Nesse caso, é do ramo é do nó fonte para o nó carga. Então, o que eu sei é que todas as minhas tensões, elas deveriam ser iguais, porque eu tenho uma chave aqui que não é nenhuma impedância. Então, a tensão desse cara tem que ser igual à tensão desse cara. E a queda de tensão aqui também tem que ser igual. Né? Então, que nada mais é que a tensão da minha fonte. Então, olha só. Tá lá, eu botei uma fonte de 1 volt de pico, de 60 Hz. Né? O período a gente pode medir aqui, ó. Então, assim, ó. De 0, aqui deveria ser 16,66, né? Mais ou menos aí, que é 1 sobre 60. Né? E a corrente, eu também espero que a corrente seja exatamente igual a essas formas de ondas. Por quê? Porque eu botei um resistor de 1 ohm, eu tenho o resistor de 1 ohm. Então, a corrente é a tensão dividido por 1. Então, eu vou botar a corrente aqui
e aqui. Né? Aqui só muda onde ele está medindo. Esse corrente fonte carga é a corrente nesse cara. Esse corrente carga é a corrente nesse resistor. Mas é para todo mundo estar um em cima do outro aqui. Né? É claro que agora eu perco a questão de unidade, porque um é tensão e o outro é corrente. Tá? A gente pode até... se a gente pega as variáveis e clica com o botão direito, ele vai botar no outro eixo aqui. Ó. Então agora ficou mais bonito. Eu tenho o eixo da esquerda de tensão e o eixo da direita de corrente. Mas tá todo mundo em fase, ó, todo mundo tem os mesmos valores. Né? Agora, a gente pode dar uma brincada aqui se esse cara for 10. Tá? Então eu já vou rodar aqui, ó, F2, rodou, e posso dar um refresh aqui. Ele atualiza o gráfico instantaneamente. Isso aqui ficou ruim para perder escala, né? Ficou ruim para eu ver, mas olha só. Eles continuam todos em fase, né? Porque continua sendo uma resistência. Mas o que aconteceu? A minha tensão tem 1 volt, minha corrente tem 1 dividido por 10. Eu botei um resistor aqui de 10, né? E é V dividido por E. Então, assim, estou gastando tempo com isso aqui, mas é o básico do básico. A gente tem que partir de coisas que a gente conhece, certo? Então, assim, eu vou botar o circuito mais bunda que tem. É uma fonte com uma resistência, um valor idiota que eu sei monitorar tudo aqui. E aí eu sei, tô entendendo esse programa aqui. Então tá, beleza. Né? Vamos ver umas outras coisas aí. A gente pode brincar com, vou voltar. Deixa bem. A gente pode mandar essa fonte começar em 0.01. Vamos ver o que acontece. Aconteceu exatamente o que deveria. Ela não tem tensão aqui até 0.01. Daí ela começou, aí ela vai para 1 instantaneamente. Por quê? Porque ela é um cosseno. A gente olhou lá no help que é um cosseno. Tá. Se eu quiser fazer um seno, eu posso colocar 90, talvez. Vamos ver. Certo? Aí como ela começa agora, bonitinha. Né? Para que assim, a gente só tem um resistor aqui. Né? Nesse caso anterior, se a gente tivesse, no caso como 0, né? Se eu tenho qualquer outro elemento aqui, como um indutor ou um capacitor, eu ia ter um transitório. A gente está só vendo resistor aqui. Resistor não tem transitório. Por quê? Porque não tem equação diferencial para resolver. V é igual a R vezes I. Então, não tem equação diferencial, não tem transitório. Mas se eu tivesse um indutor ou um capacitor, eu tenho um transitório de magnetização do reator e de energização do capacitor. É tipo isso. Geralmente, a gente não faz isso com fonte, assim, de botar ela... Geralmente, a gente começa ela com -1, assim, ela já começa ligada, mas a gente pode botar uma chave. Eu posso colocar switch time, então eu vou mandar ela fechar em 0.01, né, que é o que a gente costuma fazer. Eu boto uma chavinha. Agora é legal a gente... O meu nó fonte, ele está antes da chave. Então, eu tenho tensão o tempo inteiro. Mas o meu nó carga não. Né? O meu nó carga só tem tensão na hora que eu fecho a chave. Enquanto a chave está aberta, eu não tenho tensão aqui. Então, olha lá. Então aqui, beleza, está zerado. A hora que eu fechei a chave, ele passa a ser exatamente o nó fonte. E as minhas correntes vão ser a mesma coisa. Repara uma coisa legal aqui. Essa corrente, ela virou XX0001 carga. Por quê? Esse nó aqui, que eu não defini o nome, o ATP deu o nome automaticamente para ele de XXX001. Você vê que ele mudou o nome. Tá? Então, eu botei aqui, eu joguei para um segundo plot aqui, vamos botar numa janelinha diferente. E vou botar a corrente aqui. Esses dois tem que ser o mesmo, que então um em série com o outro. Né?
Mas ele tem que estar sobreposto com a tensão, porque eu tenho um resistor. Vamos botar um ohm de novo aqui, que é o caso mais tosco. Tá? Então, tá dando, se eu botar esse cara lá naquele gráfico, ele vai ficar sobreposto. Né? Mas assim, eu não tenho corrente, a hora que eu fechei a chave, aí ele passou a seguir a tensão. E é isso. Tá, pessoal, já está quase meio-dia. Aí eu queria, nesse primeiro exemplo mesmo, fazer, assim, ir bem devagarzinho aí para a gente entender um pouquinho o ATP, tá? Chegando na maciota. Eu não sei o quanto de conhecimento vocês têm, mas vamos por partes e não sair já sentando na janelinha, né? Vamos na maciota aí. Talvez foi muito devagar, talvez para vocês seja besteira isso, pô, besteira não, tá muito juvenil, vai, mas é assim que a gente vai pegando confiança com a ferramenta, tá? Como já é quase meio-dia, não vou começar o curto-circuito, não. A gente volta à tarde e começa a falar de curto-circuito, tá bom, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer brincar alguma coisa com isso aqui? Ó, tá ok? Vocês que mandam. Não sei se vocês estão fazendo junto aí, se está conseguindo acompanhar. Tá ok. Então tá bom. Então vamos fazer assim. Vamos almoçar, que já é quase meio-dia, e a gente volta aí 1h10, 1h15 no máximo, beleza? Beleza. Beleza.